Aqui novamente Alexandre Carvalho do canal Sovurs no YouTube e também do blog Olitalk 2020, onde analiso os favoritos dos Jogos de 2020 e também Geografia Olímpica, uma análise geral dos Jogos Olímpicos. Apresentando mais um livro para o canal, é um livro da antiga União Soviética chamado Dalekon Melbourne, que significa a distante Melbourne. Distante Melbourne. É mais um livro soviético publicado, autoria de Kuleshov e Sobolev, Dalekon Melbourne. Fisicultura e Esporte, Moscova, 1957. Publicado pela Fisicultura e Esportes, em Moscou, 1957. Esses jogos retratam a edição de Melbourne, edição de verão de Melbourne, que foi vencida pelos soviéticos no quadro de medalhas. Primeira vez que eles superaram os norte-americanos. Aqui bastante texto. Há também umas animações, né, uns desenhos. Tudo contando a história da participação soviética no ano de 1956. Né? Vê que é um livro que conta mais a história do que propriamente o Gotsidze, comandante da equipe soviética. Site. Porto. Saída do porto. Sutjeku. Canal de Suez. É que está em russo e tem que olhar também uma escrita diferente, não é a escrita que existe uma escrita cursiva de forma e a outra cursiva, aliás, a de forma é cursiva e a cursiva eu não consigo entender muito bem. Aqui a cidade de Melbourne, chegada dos soviéticos, aqui a Vila Olímpica. Por enquanto ainda aqui, ó, a entrada do estádio. Aqui um documento também sobre esse livro. Já deixo no meio, que é dele, né? A bandeira soviética, o hasteamento da bandeira soviética, a chegada dos soviéticos. E aqui começa o fogo olímpico. O transporte da tocha, né, foi feito o revezamento, a construção do estádio, que o desfile de abertura, os atletas da Índia. E vocês veem que é um livro de muito texto. Aqui as competições de atletismo, Vladimir Kuts, que venceu a prova de 5.000 e 10.000 metros, grande campeão da União Soviética. Aqui os fotógrafos. Dois grandes destaques dos Jogos de 1956, o Bob Morrow e a Beth Cuthbert. Os dois venceram, ele norte-americano, ela australiana, venceram as provas de 100, 200 metros e 400 metros. Aliás, 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros. 400 não. 400 a Beth Cuthbert venceu em 1964. Um feito histórico, venceu 100, 200 e 400 na história olímpica. Mais texto, aqui uma chegada de uma prova de velocidade. Pode ver os atletas divididos por raias. Disputa do salto em altura, Yuri Kashkarov, da União Soviética, que conquistou a medalha de bronze. Aqui ele no pódio. A vitória do norte-americano, Charles Dumas, conquistou a medalha de ouro. E o soviético Kashkarov acabou com a medalha de bronze no salto em altura. E mais texto. Aqui as competições do decathlon. Os resultados do decathlon.
comparando o recorde olímpico com o mundial. Resultado da prova do martelo, os soviéticos, Krivonosov, o norte-americano Harold Connolly, que foi o campeão, e o outro medalhista da União Soviética, Anatoly Samotsvetov. Então, nessa foto, Mikhail Krivonosov, Harold Connolly e o Anatoly Samotsvetov. Aqui mais animações. Aqui a Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, que foi a campeã no disco. A Ponomarieva, que foi campeã no disco em 1952, com o nome de Romashkova. E a Bosakova, tcheca, que foi campeã na trave, na ginástica. Aqui o grande casal, Emil Zatopek e Dana Zatopkova. Zatopkova foi campeã no dardo em 1952, quando Zatopek conquistou 3 medalhas de ouro. Aqui mais textos. Aqui a prova do salto em altura. Maria Pissareva, da União Soviética, conquistou uma medalha de prata, e uma competidora, Larkin, não sei se da Austrália ou do Reino Unido. Na verdade, ela está com uniforme sueco. Larkwitz. Uniforme sueco. Aqui mais texto. Mais texto. E tome texto, hein? O grande... Aqui a chegada da marcha, 20 km, os soviéticos conquistaram as 3 medalhas. Aqui Bruno Jung, que foi medalha de bronze, e o Leonid Spirin, que conquistou a medalha de ouro. Leonid Spirin cumprimentando o Bruno Jung. Bruno Jung havia conquistado medalha também em 1952. O Spirin, Atanas Mikenas, completou um pódio integralmente soviético. Os soviéticos levaram ouro, prata e bronze nessa prova. E foi a estreia da prova de marcha de 20 km nos Jogos Olímpicos. Aqui, folheando mais. Aqui a Inessa Yaunzemi, que foi a campeã do lançamento de dardo. Os soviéticos ganharam depois em 1960 com Elvira Ozolina, depois nunca mais. Basquete, o grande Jan Krumich, ao lado dos norte-americanos. Krumich tinha cerca de 2,18 m. Aqui uma animação sobre a altura dele, respeito à altura dele. Aqui as competições de levantamento de peso, um atleta fazendo um movimento. Competidor de levantamento de peso, Igor Rybak, que conquistou uma medalha de ouro na categoria mais leve, numa das mais leves. A outra foi o Charles Vince, grande Igor Rybak. Os norte-americanos conquistaram 4 medalhas de ouro no levantamento de peso contra 3 dos soviéticos. Aqui mais texto, um livro que tem uma predominância de texto. Mais um atleta soviético, Vladimir Safronov, que foi o campeão no boxe. Nessa edição dos Jogos, os soviéticos Vladimir Engbarian e Gennady Shatkov, além do Vladimir Safronov, conquistaram 3 medalhas de ouro no boxe. Deixa eu baixar mais um pouco para focalizar o livro. Então, ele vai contando um pouco da história do... Mais uma foto aqui, atletas búlgaros, provavelmente lutadores. Aqui no livro não especifica quais são esses lutadores. A prova aqui de hipismo, na verdade, é do pentatlo moderno, que os cavalos são utilizados pelo próprio país, o país que fornece os cavalos. Por isso que não houve problema com as leis de quarentena, as leis australianas de quarentena, porque na verdade os cavalos eram australianos. Mais um grande campeão do esporte soviético, Vyacheslav Ivanov, campeão da prova de esquife no remo. Depois ele ainda ganharia em 1960 e 1964. Ele foi tricampeão na prova individual de esquife. E mais texto, vê que é um livro onde há um predomínio do texto, né? Que imitação, prova de luta.
Os soviéticos, ganhadores de medalha de ouro na canoa dupla 10.000 metros, Harin e Botev, Pavel Harin e Grazian Botev. Elizaveta Dementieva, aqui com o CCCP, conquistou a medalha de ouro no caiaque individual 500 metros feminino, mais uma vitória da União Soviética. Aqui mais texto. Esse Miriam Tsalkalamanidze, campeão na prova de luta livre, única medalha de ouro dos soviéticos na luta livre. Na luta greco-romana foram 5 de ouro. Na luta livre apenas 1. Mais texto agora sobre a luta. Deixa eu focalizar. Mais uma prova de luta. Aqui a medalha de ouro de Valentin Nikolaev sobre o búlgaro Sirakov, um representante da Suécia na terceira colocação. Valentin Nikolaev, era da categoria mais ou menos 90 quilos. Aqui competidores da Turquia e também da antiga União Soviética. Mais texto. Aqui as provas de natação, o poderoso revezamento da Austrália, que conquistou a medalha de ouro no 4x200 livre, comandados pelo grande Murray Rose. O revezamento soviético conquistou uma medalha de bronze e os norte-americanos com a medalha de prata. A Austrália conquistou 8 medalhas de ouro nesses jogos, nas provas de natação, e acabou desbancando os Estados Unidos, que ficaram apenas com 2 medalhas de ouro. As medalhas de ouro dos norte-americanos foram conquistadas nas provas de nado borboleta, tanto a feminina quanto a masculina. Os 100 borboleta feminino, com Shelley Mann, e os 200 borboleta masculino, com William Yorzik. Aqui Dawn Fraser, que foi a campeã da prova de 100 metros, nado livre feminino. Depois ela ainda conquistaria a vitória em 1960 e 64. Aqui a Lorraine Krepp, que foi campeã dos 400 livre, também australiana. Vamos folheando o livro aí. Esse é um livro soviético sobre os Jogos Olímpicos de 1956. Aqui os atletas soviéticos numa partida de xadrez na Vila Olímpica. Mais texto. Muito texto, muito texto, muito texto. Nossa, ó. Mas você precisa aprender russo para ler isso aqui. Aqui, a grande Larissa Latynina, provavelmente no retorno a Moscou. Latynina conquistou 6 medalhas nessa edição dos Jogos, 4 delas de ouro. Travou uma grande disputa com a Hungria no esqueleto. Falando de ginástica, outro grande ginasta soviético aqui, Boris Shakhalin. Shakhalin foi campeão no cavalo com alças. Os soviéticos nesses jogos conquistaram 7 medalhas de ouro na ginástica masculina. Das 8 provas, venceram 7. Shakhalin conquistou ouro no cavalo e por equipes. No jogo de 60, conquistou 7 medalhas. 4 de ouro. E em 64, conquistou mais 4 medalhas, 1 de ouro. Grande Boris Shakhalin. O grande Viktor Tchukarin, aqui fazendo uma filmagem. Tchukarin conquistou 6 medalhas em 1952 e 5 medalhas aqui nos Jogos de 56. A premiação da equipe soviética à frente do Japão e da Finlândia. E mais o futebol. A União Soviética conquistou a medalha de ouro, aqui um jogo contra a Alemanha. Mais competidores aqui. Salnikov, da equipe de futebol. Futebol soviético. Conquistou a medalha de ouro nessa edição e depois venceu em 1988. Aqui o Jesse Owens, o grande Jesse Owens dos Jogos de 1936, fazendo uma visita aqui aos Jogos de Melbourne. Uma visita ao zoológico. Aqui já é uma parte final do confraternização entre os atletas.
encerramento dos jogos, Vladimir Putin carregando a bandeira soviética, a bandeira olímpica. Aqui o encerramento dos jogos. Encerramento dos jogos. E mais textos. Um grande documento dos jogos soviéticos durante a viagem para os Jogos de Melbourne. Aqui de novo os soviéticos. A chegada dos soviéticos em Vladivostok. Aqui em Novosibirsk. Aqui os soviéticos ainda, ó. Aqui a Tamara Tchikevich, que foi campeã no peso. O Igor Neto do futebol e o Vladimir Kutz do atletismo. Curiosamente, os Jogos de Melbourne foram... Aqui, ó. Esse livro aqui foi... Aí, um grande livro dos Jogos de 1956. Vamos ver uma parte de estatística, né? Estatística já está dentro dos resultados. Não há assim uma parte de estatística. Na verdade, vai contando a história dos jogos, explicando os resultados, analisando e mencionando os atletas, os resultados que eles foram alcançando. Não há uma lista assim de resultados. Aqui o índice e o livro adquirido em 30 de julho de 2003, comprado de Denis Polyakov, da Estônia. Espero que tenham gostado. Dalekon, Melbourne, distante Melbourne. Livro, primeira edição dos Jogos Olímpicos, que os soviéticos derrotaram os norte-americanos nos Jogos Olímpicos de verão e lideraram o quadro de medalhas. Volto com mais livros dos Jogos de 56. Espero que tenham curtido. Muito obrigado.